Beleza, então vamos para a parte 2 da nossa aula, que é a parte de ondas. O conceito de onda aparece bastante, tá? A onda é uma perturbação no meio. Quando ocorre uma onda, significa que o meio está sendo perturbado. Exemplo clássico, o som. Quando eu estou falando agora, o ar que está próximo de mim, o ar que está dentro da minha garganta, o ar que está próximo da minha boca, está em repouso ou está em uma situação estável. Quando eu falo, a vibração das minhas cordas vocais causa uma perturbação no meio. Essa perturbação envolve transporte de energia sem transporte de matéria. Uma onda, ela transporta energia de um ponto a outro, mas a onda nunca transporta matéria, sem transporte de matéria. A matéria não vai ser transportada pela onda. O que vai ser transportado pela onda é apenas a energia. Dá uma olhadinha aqui, ó. É bem simples, ó. Aqui, ó. Aqui vai aparecer uma onda, tá? Então, olha só. Uma oscilação ali, ó. Isso é uma oscilação, uma perturbação no meio. O que a gente tinha aqui? Uma corda. Essa corda, quando a onda passou, sofreu uma perturbação. Isso é uma onda. Agora, o que nós temos aqui? Um ponto A. A onda ela vai transferir energia de um ponto para o outro, mas esse ponto A, essa massa A, ela não vai ser transportada pela onda. Ela apenas vai receber energia, ela vai oscilar. Então olha ali, ó, a onda vai passar por A e tá vendo? A onda não vai carregar o ponto A sofre uma oscilação. Ele apenas sobe e desce com a passagem da onda, tá vendo? Se a onda transportasse o ponto A, aí ela estaria transportando matéria. Essa onda apenas faz o ponto A oscilar, o ponto A subir e descer. Beleza. As ondas podem ser classificadas quanto à natureza e podem ser classificadas quanto à forma de vibração. São duas classificações. Quanto à natureza, como é que funciona isso aqui? Quanto à natureza, a onda pode ser mecânica. A onda mecânica são aquelas que precisam de meio material para se propagar, ou não se propagam no vácuo. Quando tu diz que a onda precisa de meio material para se propagar, é a mesma coisa que dizer que ela não se propaga no vácuo. A maioria das ondas mecânicas são visíveis. Exemplo, a onda do mar. O que a onda do mar é? Uma onda mecânica, tu enxerga ela. Qual é o meio que a onda do mar usa para se propagar? A água. Uma onda numa corda, que foi o exemplo que eu dei antes. Tu tem uma corda, aí tu provoca uma oscilação nessa corda e essa oscilação vai andar, vai transportar energia no decorrer dessa corda. O que é isso aqui? É uma onda mecânica. Porque o meio de propagação que tu está usando é a corda. Então, essas ondas são visíveis. Olha o desenhozinho que eu peguei aqui para ti, que eu te botei no livro. Isso é uma representação do som. O som é uma onda mecânica, um exemplo de onda mecânica invisível. Tu não enxerga o som, mas para o som acontecer, para o som ocorrer, o que acontece? O ar, tu tem zonas de compressão e zonas de expansão do ar. O ar fica comprimido e expandido. Essa vibração, essa compressão e essa expansão que, né, é causada para produzir o som, é uma onda mecânica. Se não existisse o ar, não existiria o som. Não existiria essa zona de expansão e essa zona de compressão do ar. Qual é outro exemplo de onda mecânica invisível além do som? Os primos do som, o ultrassom e o infrassom. Poderia botar aqui como exemplo o ultrassom, que é aquele exame que a gente faz, ultrassonografia. O ultrassom é um exemplo de onda mecânica invisível, além do som. Cuidado que o ultrassom não é som, tá? Por quê? Porque na realidade eles são primos, eles são parentes, mas o ultrassom é inaudível, a gente não escuta, então ele não é considerado som. Então a onda mecânica não tem muito estresse, tá? O que é a onda mecânica? É aquela que precisa de meio material para se propagar. Onda numa corda, a onda do mar, e cuida com o som que é invisível. O principal estudo é o da onda eletromagnética. Vou limpar aqui o que a gente tem e vou dar uma subidinha para centralizar. Bom, aqui na onda eletromagnética a gente tem que se deter um pouco mais de tempo. A onda eletromagnética, ela é eletromagnética. Olha o nome aqui, ó, onda eletromagnética. Por que o nome dela é eletromagnética? Porque ela é formada por um campo elétrico e por um campo magnético. A onda eletromagnética ocorre quando o campo elétrico, tá vendo aqui, ó, electric field, tá em amarelo. Esse amarelo, esse laranja aqui é o campo elétrico. O campo magnético tá em lilás.
Quando o campo elétrico e o campo magnético variam de maneira perpendicular, um fica sempre perpendicular ao outro, surge uma vibração chamada de onda eletromagnética. Aqui eu tenho uma animaçãozinha para te mostrar. Ó, tá vendo aqui? O que está acontecendo aqui? Ó? Tá vendo? Aqui ó, nós temos o vetor, né? Tá vendo? Ó, os vetores variando. Ó. O vetor verde é o vetor campo elétrico e o vetor vermelho é o vetor campo magnético. Quando tu criares no espaço um ponto onde o campo elétrico varia, a variação do campo elétrico produz uma variação no campo magnético. Essa variação do campo elétrico junto com a variação do campo magnético é que produz a onda eletromagnética. Então a onda eletromagnética é sempre um campo elétrico e um campo magnético variáveis e um perpendicular ao outro. Isso já é uma coisa mais, é uma pergunta mais, assim, digamos, elaborada que pode aparecer em física moderna, tá? Bom, deixa eu tirar isso aqui que tu já viu aqui o esqueminha. Na realidade, essa variação ocorre quando uma carga elétrica sofre uma aceleração. Sempre que uma carga elétrica sofrer uma aceleração, tu vai criar uma onda eletromagnética. Então pode escrever aqui, ó. Pode fazer uma flechinha aqui e escrever. Ocorre quando cargas elétricas são aceleradas. Quando uma carga elétrica é acelerada, o campo elétrico varia. Essa variação ocorre quando cargas elétricas são aceleradas. Essa variação no campo elétrico produz uma variação no campo magnético, que cria a onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas são aquelas que também se propagam no vácuo. Também. Tu não pode dizer que uma onda eletromagnética é aquela que só se propaga no vácuo. Por exemplo, agora aí na tua casa, a luz está se propagando. A luz está saindo do monitor do teu computador e está viajando até o olho para te poder assistir esse vídeo. E aí, entre o monitor e o teu olho, não é vácuo, é meio material, é ar. Então, são aquelas que também se propagam no vácuo. Elas andam em meios materiais, mas elas também andam no vácuo, coisa que não acontece com a onda mecânica. Ou elas não necessitam de meio material para se propagar. Tu está dizendo a mesma coisa de maneira diferente. Exemplo, a famosa luz, raio-x, ondas de rádio. Bom, aqui não tem choro, tá? Aqui as faculdades e o Enem cobram a decoreba do espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético ele deve ser decorado num ordenamento de frequência, num ordenamento, digamos assim, racional. Um ordenamento que sirva para alguma coisa. Como é que funciona o espectro eletromagnético? Eu deixei esse espaço no livro já para te copiar. A primeira onda que a gente tem que saber de cor é OR. O que é OR? Onda de rádio. Depois das ondas de rádio vem o MO. O que é o MO? Microondas. Depois das microondas vem o IV. O que é o IV? Infravermelho. Essas três ondas, ondas de rádio, microondas e infravermelho, encontram-se em frequências que a gente não vê. O ser humano não consegue enxergar essas três ondas aqui. Depois vem a luz visível. Vou fazer a luz visível maior aqui, vou colocar ela em destaque porque ela é o meio do nosso espectro. Então a luz visível é a parte do espectro que a gente enxerga. Depois da luz visível vem o ultravioleta, que é o que causa o bronzeamento. Depois a gente tem o raio X e depois a gente tem o raio gama. Então observa que esse espectro eletromagnético aqui que tu vai ter que decorar, ele é composto por 7 ondas. Ondas de rádio, microondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio X, raio gama. Beleza. O que tem que saber aqui? Que isso aqui, vou mudar a cor da caneta, isso aqui é um ordenamento. O que está crescendo para baixo aqui? O que está aumentando? É um ordenamento de frequência. Frequência. A onda, nesse espectro eletromagnético, a onda de menor frequência é a onda de rádio, a onda de maior frequência é o raio gama. O que acompanha a frequência? A frequência é acompanhada pela energia, nós vamos ver depois lá em física moderna, que numa onda eletromagnética tem a equação de Planck e a energia depende da frequência. Então, qual dessas ondas é a mais energética?
o raio gama. Por que que o raio gama é mais energético? Porque ele tem mais frequência. E isso é acompanhado também por uma coisa chamada PP. O que que é PP? Poder de penetração. Então faz uma flechinha aqui, porque talvez tu não te lembre o que que é PP, e escreve ali no teu livro. Poder de penetração. Eu deixei bastante espaço para te brincar. Poder de penetração. Isso aqui é uma loucura. Poder de penetração. Se quiser, faz uma flechinha no E aqui também, escreve que o E é energia. Bom, depois vão ter as grandezas que são inversamente proporcionais a essas, que crescem para cima. Só que antes de fazer isso, qual é a outra coisa que tu também tem que saber de cor? Aqui tem uma decoreba forte. A luz visível, a luz que a gente enxerga, é dividida em 7 cores. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu tem que saber de cor essas 7 cores, o vestibular exige isso. Como é que a gente decora essas 7 cores aqui? Tem um esqueminha, que é o famoso vamos lamber a véia. Ó, vamos lamber a véia. Aí fica vamos lamber a véia de cima para baixo e vamos lamber a véia de baixo para cima. Tu vê? Vamos lamber a véia aqui, vamos lamber a véia aqui. De qualquer jeito que tu lê, vai dar vamos lamber a véia. Só que não adianta nada saber o vamos lamber a véia se tu não souber o significado de cada uma aqui. O que é o V? Esse primeiro V. Vermelho, vermelho. Aquela corzinha, né, daquele... Bom, enfim, né, vermelho. O que nós temos aqui? Laranja. Depois o que nós temos aqui? Amarelo. O que nós estamos escrevendo aqui? Tu tá vendo, né? As cores do arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, verde. O verde é o meio. Azul. Lilás. Violeta. Esse ordenamento que eu escrevi para ti segue este mesmo ordenamento aqui. Qual é a cor de menor frequência, de menor energia, de menor poder de penetração que existe? O vermelho. A gente sabe, né, pessoal, que o vermelho é a cor mais fraquinha que tem. Olha a comparação entre o vermelho e o azul aqui, ó. O azul está quase no final aqui. O azul tem alta frequência, alta energia, alto poder de penetração. O azul é tudo de bom. Vermelho, bom, tá. Então aqui, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, lilás e violeta. Infelizmente, pessoal, isso aqui não tem muito o que falar, tá? Isso aqui tem que ser decorado. Vou repetir, os vestibulares e o Enem cobram isso aqui decorado. Então, tu vai ter a onda de rádio, micro-ondas, infravermelho e luz visível. A luz visível também é decomposta em 7 partes, tá vendo que dá uma coincidência, né? São 7 ondas. E a luz visível que está bem no meio, 3 em cima, 3 embaixo, também é dividida em 7 cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, lilás e violeta. Agora, como agora eu completei, eu tenho espaço, eu posso pegar aqui e completar o que falta aqui, que é o seguinte. O que cresce para cima? O que é inversamente proporcional à frequência? Bom, vai crescer para cima o período, todo mundo já, a essas alturas do Championship, já entendeu que frequência e período são inversamente proporcionais. O lambda, eu ainda não expliquei o que é o lambda, mas eu vou explicar. Se tu quiser aqui, anota que o lambda é o comprimento de onda, mas a gente já vai falar muito sobre comprimento de onda. O lambda é o comprimento de onda. E aqui nós temos um D maiúsculo. O que é esse D maiúsculo? É uma propriedade chamada difração. Uma propriedade muito importante que é de contornar obstáculos. Então nós temos período, lambda e difração crescendo para cima e frequência, energia e poder de penetração crescendo para baixo. O que eu gostaria que tu percebesse aqui? Claro, isso aqui é uma decoreba, é óbvio que é uma decoreba, mas tem alguns esquemas que são fáceis de decorar. Olha só, eu se fosse tu faria agora o seguinte, pega uma folha em branco, para de ver o vídeo e começa a pensar o seguinte, faz isso umas 2 vezes numa folha em branco que tu nunca mais te esquece. Não começa fazendo esse espectro eletromagnético do jeito que eu fiz aqui de cima para baixo. Começa pelo meio, quer ver? Bota aqui, luz visível. Claro que tu não vai fazer isso aqui no livro para não fazer poluído, faz numa folha em branco. Ó. Bota a luz visível no meio, tá? Aí pensa comigo. Qual é a primeira luz visível que existe? O vermelho. A primeira luz visível que nós temos aqui é a luz vermelha. Depois, qual é a última luz visível? O violeta.
Não te esquece que isso é um ordenamento de frequência. Aí pensa só, luz visível. A primeira luz visível que a gente enxerga é o vermelho. Então o que tem que estar logo em cima aqui da luz visível no espectro? O infravermelho. O que é infra? Infra é menos que o vermelho. Né? Ultra, o que é ultra? Ultra é mais. Então, logo acima da luz visível, nós temos o infravermelho. E logo abaixo da luz visível, qual é a última luz visível? O violeta. O que é mais que o violeta? O ultravioleta. E eu vejo muito aluno ter dificuldade em decorar o infravermelho e o ultravioleta. Ah, quem é que tem mais frequência, ultravioleta ou infravermelho? Tá vendo? Isso aqui é um jeito fácil de pensar. A luz visível está no meio, a primeira luz visível é o vermelho, então logo acima está o infravermelho, que, repito, é menos que o vermelho. Então, a última luz é o violeta, o que está embaixo do violeta? O ultravioleta, que é mais que o violeta. Aí depois você vai ter que decorar, né? Aqui depois do ultravioleta vem o raio-x e o raio gama, só que assim, ó, não te preocupa muito com o raio-x e com o raio gama, porque a gente vai estudar muito o raio-x e raio gama em física moderna. E aí eu vou repetir várias vezes que o raio-x e o raio gama são as ondas de maior frequência, maior energia, maior poder de penetração que existem. Tu vai acabar decorando. E aqui tem que ter um cuidadinho, então logo acima do infravermelho tem o micro-ondas e a onda de rádio. Aqui sim, aí tem que decorar, né? Que a primeira é a onda de rádio e depois o micro-ondas. Faz isso, faz essa montagem umas 2 vezes nessa folha em branco que eu acabei de te falar, que tu vai ver que não tem erro, vai dar tudo certo. Muito bem, vamos limpar aqui e já vamos passar para a segunda classificação, que é a classificação quanto à forma de vibração. Só vou dar um pause aqui para descansar, tá? Depois eu volto. Muito bem, agora a gente vai ver aqui a classificação das ondas quanto à forma da vibração, de vibração. A gente já viu antes a classificação quanto à natureza, mecânica ou eletromagnética. Quanto à forma de vibração, ela pode ser transversal, longitudinal ou mista. O que é uma onda transversal? As vibrações são perpendiculares à direção de propagação. Uma onda transversal é a onda clássica em formato de cobrinha, a onda numa mola, a onda numa corda. Aqui eu peguei a figura de uma mola. O que está acontecendo aqui? A direção de propagação é horizontal. Essa vibração está vibrando na horizontal. Mas a onda está vibrando na vertical. A vibração é vertical, mas a propagação é horizontal. Depois eu vou te mostrar ali uma animaçãozinha, tu vai entender bem direitinho. Tu pega uma onda clássica, uma onda numa corda, a onda em formato de cobrinha, que a gente vai falar muito sobre ela. O que acontece? As ondas periódicas. A vibração é vertical, ela vibra para cima e para baixo, mas ela se propaga na horizontal. A direção de vibração e a direção de propagação são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. O que é importante escrever aqui? Escreve aqui num canto todas as OEM. Agora a gente vai começar a usar bastante essa sigla. O que é OEM? Onda eletromagnética. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Aquele espectro que eu falei para te decorar ali antes, onda de rádio, micro-ondas, luz visível, raio-x, todas essas ondas eletromagnéticas são transversais. Todas elas vibram e se propagam num ângulo de 90 graus. Mas nem todas as transversais são eletromagnéticas. Cuida com inverter isso aqui, né? Isso aqui é uma onda numa corda, isso aqui é uma onda eletromagnética ou mecânica? Mecânica. O meio material que tu usa para essa onda se propagar é a mola. Isso é uma onda mecânica e é uma onda transversal. Então, todas as eletromagnéticas são transversais, mas nem todas as transversais são eletromagnéticas. Ok? A onda longitudinal é simples. A vibração e a propagação têm a mesma direção. Exemplo, onda sonora nos fluidos, isso é bem importante. A onda sonora nos fluidos, isto é, quando o som se propaga no ar ou na água, num gás ou num líquido, ela é longitudinal. Por que o som é longitudinal? Tá vendo aqui? Ele vibra para frente e para trás. Ele vibra na horizontal e ele se propaga para frente. A direção de vibração é horizontal e a direção de propagação também é horizontal. Isso pode ser feito com uma mola tensionada também, com uma mola espichada. Tu pega uma mola, espicha ela, tensiona ela. Tu puxa um elinho da mola, tu vai criar uma vibração
A mola vai vibrar para frente e para trás, ela vai vibrar na horizontal, ao mesmo tempo que ela anda para frente. Isso é uma onda longitudinal. E as ondas mistas, depois tu vai ver, eu te falei que eu vou te mostrar uma animação, vou limpar aqui, né, já preencheu todo o teu livro aí, qualquer coisa dá pause para preencher, mas não tem muito que preencher não. As ondas mistas, elas vibram ao mesmo tempo na longitudinal e na transversal. Exemplo clássico é esse desenho aqui. O que é esse desenho aqui? Uma pedra jogada em um lago. Pode completar aqui, pedra no lago. A pedra no lago é uma onda mista. Pedra no lago. Por quê? Porque se tiver alguma coisa boiando aqui na água, se tivesse uma rolinha boiando aqui, ao mesmo tempo que essa rolha ia subir e descer, essa rolha ia andar para frente e andar para trás. Então, tu tem vibração vertical, tu tem vibração horizontal, mas essa onda está se propagando na horizontal, ela está andando na horizontal. Então, quando tu apresenta, né, se a propagação é horizontal e a vibração é horizontal, ela seria uma longitudinal. Mas, como ela também tem vibração na vertical, que forma ângulo de 90 com a propagação, isso aqui vira uma onda mista. Qual é a outra coisa importante aqui a saber que é onda mista? Além da pedra no lago, som se propagando no sólido. Pedra no lago, outro exemplo é som no sólido. Qual é uma onda comparável a um som no sólido? Que eles podem perguntar. Terremoto. Um som se propagando num sólido é um terremoto. Por isso que o terremoto ele tem uma força tão devastadora. Por quê? Porque ele é uma onda mista. Um terremoto, tu pode comparar um terremoto, a onda de um terremoto, com essa onda aqui. É como se a Terra virasse um meio fluido. Quando passa a vibração na Terra, ao mesmo tempo que... Imagina um prédio aqui, e isso aqui seja, né, um lugar onde esteja ocorrendo um terremoto, que tu tem um prédio. Esse prédio ele vai vibrar para cima e para baixo, ao mesmo tempo que ele vibra para a direita e para a esquerda. Então o prédio cai, o prédio desmonta, ele não aguenta essa vibração. Claro, a não ser que ele seja preparado para isso. Então, pedra jogada num lago, som num sólido é terremoto. O som só é longitudinal. O som que a gente escuta, o som que tu está escutando agora da minha voz, é uma onda longitudinal, porque o som está se propagando num meio fluido, que é o ar. Agora, se ele se propagar no meio sólido, aí ele é uma onda mista. Beleza? Tranquilo isso aqui, né? Essa parte de ondas é bem fácil. Então, olha só, aqui tá a animaçãozinha aquela que eu te falei. Mania que eu tenho de falar tudo inha, né? Aqui tá a animação que eu te falei. Só que aqui essa animação tá ao contrário do que a gente fez ali no livro. No livro primeiro era transversal, aqui tá a onda longitudinal, tá vendo? Isso aqui é uma representação das moléculas de ar do som, ó. Como é que tá essa vibração aqui, tá vendo? Essa vibração é assim, ó, o sistema oscilante aqui, ele vibra para frente e para trás, e as moléculas aqui elas estão vibrando, né? Algumas moléculas estão indo para a direita, outras moléculas estão indo para a esquerda. Então isso é o som se propagando em um fluido. O que acontece? A direção de vibração e a direção de propagação são coincidentes. Olha aqui uma onda longitudinal clássica. Ó. O que está acontecendo aqui? A vibração é para cima e para baixo. E a propagação é para frente. Isso é a luz, isso são todas as ondas eletromagnéticas. E aqui nós temos a onda mista, que é a onda no lago. O que é interessante perceber da onda mista? Muitas vezes a onda mista ela vem representada por uma circunferência. A vibração é uma vibração circunferencial. Por quê? Até que nesse desenho ele fez a molequinha de água azul aqui, ó. Não sei se tu consegue enxergar aí, tá vendo a molequinha de água azul? Ó? A molequinha de água azul aqui, ela tende a fazer uma vibração, ela tende a percorrer uma circunferência, ela percorre uma circunferência. O que as moléculas de água fazem aqui, ó, numa onda mista? Ao mesmo tempo que elas vão e voltam, né, tem uma ida e uma volta, uma vibração na horizontal, existe a vibração na vertical, porque elas sobem e descem. Então aqui tu consegue ter uma representação bem bacana de uma onda mista, que é isso que acontece no terremoto, é isso que acontece quando ocorre um terremoto na superfície da Terra. Valeu? Bacana. Vamos dar um pause e vamos adiante. Para acabar essa parte aqui, nós temos a parte dos elementos de uma onda, a parte das formas. Então, chega de teoria e vamos para cá. Para
Para descrever, para mostrar o elemento de uma onda, a gente sempre usa a onda transversal, a onda em formato de cobrinha, que é mais fácil de enxergar. Esses pontos de cima são chamados de cristas. Todos esses pontos aqui são chamados de cristas. Cristas ou picos. Quase não se usa mais o termo pico, mas pode ser crista ou pico. As partes de baixo aqui são chamados de vales, vales ou depressão. Também não se usa muito depressão, porque, sei lá, a pessoa está no dia da prova e aí escuta a palavra depressão, se lembra da sua própria, e aí de repente começa a chorar na prova, o pessoal evita isso. A distância entre duas cristas consecutivas é chamado de lambda. Bom, lambda quer dizer comprimento de onda. Numa onda periódica, numa onda que se repete, a distância entre duas cristas é o lambda, a distância entre dois vales também pode ser o lambda, porque as distâncias são coincidentes. O que é lambda? Comprimento de onda. Distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Mas não é só isso que eu gostaria que tu soubesse. Faz uma flechinha aqui no lambda e escreve distância para fazer uma oscilação. E aí nós vamos voltar aqui para o esquema do pêndulo. O que é fazer uma oscilação em ondas? Fazer uma oscilação, aqui na parte das equações a gente vai usar isso aqui, ó. Vamos começar a fazer desenho aqui. O que é uma oscilação? É que nem no pêndulo, uma oscilação é um movimento completo. Uma onda, tá vendo essa linha pontilhada aqui? Essa linha pontilhada é uma linha que não existe, é um eixo que a gente cria só para a gente poder se orientar. Uma oscilação completa numa onda é fazer toda a crista e todo o vale. Isso é o desenho clássico de uma oscilação. Se tu medir a distância daqui até aqui, porque é a mesma coisa que pêndulo, ó. Se tu saiu aqui da horizontal, tu sobe, desce e tu volta para a horizontal. Se tu medires essa distância aqui equivale ao lambda. Mas não precisa ser só essa distância, tá? Uma oscilação é quando a onda começa a se repetir. Olha aqui no meu desenho, tá? Vamos supor que eu resolvo escolher esse ponto aqui, tá? E aí vamos pensar assim, a onda desce, 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 sobe, daí sobe, 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 sobe. Quando eu cheguei aqui nesse ponto, a onda começa a se repetir. A onda começa a fazer exatamente o que ela já tinha feito a partir do ponto que eu escolhi. E isso aqui é o desenho de uma oscilação. Isso é o desenho de uma oscilação. Se eu medir a distância daqui até aqui, essa distância aqui vai equivaler a um lambda. Se tu pegar uma régua aí no teu livro e tu medir a distância daqui até aqui e a distância daqui até aqui, o valor é o mesmo, é o lambda. Outra coisa importante é a amplitude, que a gente viu lá em pêndulos, né? A amplitude é a distância do eixo até a crista ou do eixo até o vale. Daqui até aqui nós também temos uma amplitude, no caso de uma onda simétrica. Isso é uma amplitude, isso é uma amplitude. Distância do nível de equilíbrio, que é o eixo à crista, ou deste ao vale. E aí, qual é o cuidado que tu tem que ter? Ao fazer uma oscilação, quantas amplitudes a onda percorreu? Muita gente vai dizer que é duas. É que nem pêndulo. Uma oscilação equivale a 4 amplitudes. Por que 4 amplitudes? Cara, olha aqui, ó. Tu sobe uma amplitude, né? Ó, essa onda faz assim, tá? Vamos pensar nessa onda como se eu tivesse parado aqui. Tu vai subir, depois tu vai descer. Tu já fez 2 amplitudes. Depois tu vai descer e tu vai subir de novo para voltar para a origem. Tu fez 4 amplitudes. O pêndulo também é assim, né? O que o pêndulo fazia? Uma amplitude, né? Quantas amplitudes tu tem na ida? 2. Tu tem 2 amplitudes na ida e mais 2 amplitudes na volta. Então, tanto em ondas quanto em pêndulos, uma oscilação corresponde a 4 amplitudes. Depois disso vem a frequência e o período. Aqui é a mesma coisa do MCU, é a mesma coisa do pêndulo, que é o movimento harmônico simples. O que é a frequência? A frequência é o número de oscilações que a onda percorre dividido pelo tempo que essas oscilações levam para acontecer. O tempo vai ser em segundos, a frequência vai ser em hertz. O período é o inverso da frequência. Isso aqui é um repeteco, estou passando aqui bem rapidinho. O que é período?
é o tempo que a onda leva para percorrer uma oscilação. Te lembra sempre que em período o mais importante não é nem saber a fórmula, é saber a teoria. O que é período em MCU? Tempo para fazer uma volta. O que é período em ondas? Tempo para fazer uma oscilação. Então, por exemplo, sei lá, nessa onda aqui, vamos dizer que isso aqui ocorreu tudo em 2 segundos. E aí o cara pede, calcule a frequência dessa onda. O que eu teria que ver aqui? Quantas oscilações essa onda tem? Ah, se eu partir daqui, uma oscilação até aqui, duas oscilações até aqui, duas oscilações e meia. Nesse desenho aqui que eu copiei do Google, eu tenho duas oscilações e meia. Se a onda levou 2 segundos para percorrer isso aqui, a frequência dela seria duas oscilações e meia dividido pelo tempo de 2 segundos. E aí tu teria a frequência, inverte que tu tem um período. Não vejo dificuldade nisso. O principal está na equação geral. Até eu gostaria que tu fizesse uma divisão aqui para separar a teoria geral do que eu vou explicar agora. Muito bem. Qual é que é a equação geral de uma onda? Qual é que é a equação que tu tem que saber de cor? A equação que vive caindo no vestibular. É o famoso velocidade igual a lambda vezes frequência. Só que tu tem que entender o seguinte, tudo isso é nada mais, nada menos do que a velha equação da velocidade. Escreve aqui, ó. No mesmo meio, se a onda não troca de meio, no mesmo meio, a onda anda em MRU. Se a onda estiver no mesmo meio, se ela estiver se propagando no mesmo meio, ela anda nesse meio em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante. Qual é a fórmula da velocidade no MRU? A velocidade é a distância que andou pelo tempo que levou. E aí o que a gente cria? A gente cria, como sempre, igual lá em MCU, uma dedução de fórmula. A velocidade de uma onda é a distância que tu andou pelo tempo que levou. Como é que é o nome da distância que a onda anda? Lambda. No lugar da distância, eu posso colocar lambda. Lambda é uma medida de distância, só que eu tenho que dividir pelo tempo. E aí? O que é lambda? Distância para fazer uma oscilação. O que é período? Tempo para fazer uma oscilação. Então, no lugar de distância que andou pelo tempo que levou, tu bota a lambda sobre o período. Tudo o que é dividido pelo período pode ser multiplicado pela frequência. Então, a fórmula que todo mundo acaba decorando é velocidade igual a lambda vezes frequência, que é a mesma coisa que lambda sobre período. Essa é a equação geral de uma onda, é o famosíssimo quem vê lambe com frequência. Ou, se tu quiser decorar essa aqui, quem vê lambe por tesão. Claro que tem um monte de jeitos de decorar isso aqui, já vi de tudo. A vaca lambe a faca, vamos lamber ferida. Jesus, eu prefiro quem vê lambe com frequência ou quem vê lambe por tesão. Mas o grande truque dessa equação aqui, pessoal, não é saber a equação de cor, todo mundo sabe. O quem vê lambe com frequência é muito difícil tu ir num vestibular e uma pessoa não sabe isso aqui. Quem teve o mínimo de estudo de onda sabe isso. O problema é que essa fórmula não pode ser trabalhada de maneira matemática. Como assim, Matana? Tipo assim, ó. Olha a velocidade e a frequência. São diretamente proporcionais. Olha a velocidade e período, são inversamente proporcionais. Se a frequência aumenta, a velocidade aumenta. Isso em ondas não funciona. Não é matemática, é física. A coisa mais importante aqui, que vai te salvar na hora de resolver os exercícios, é tu fazer uma flechinha aqui na velocidade e tu escrever o seguinte: do que a velocidade de uma onda depende? A velocidade de uma onda depende do meio de propagação. Depende do meio de propagação. O único jeito de mudar a velocidade de uma onda é mudar o meio aonde ela se propaga. Depende do meio de propagação. Isso é fundamental saber. Do que a frequência de uma onda depende? Faz uma flechinha aqui, ó. A frequência de uma onda depende da fonte emissora. O único jeito depende da fonte emissora. O único jeito de tu mudar a frequência de uma onda é tu mudando a fonte emissora. Depende da fonte emissora. Tá, mas e daí do que o lambda depende então? O lambda não depende de nada. O lambda faz o balanceamento da equação.
Se tiver uma determinada situação que o meio muda e a frequência não muda, vai mudar a velocidade, vai mudar o lambda e não vai mudar a frequência. Se tiver uma outra situação que muda a frequência e não muda a velocidade, o lambda é que vai mudar. Então não existe relação matemática entre velocidade e frequência, mas existe relação matemática entre velocidade lambda e entre frequência e lambda. A velocidade de uma onda é diretamente proporcional ao lambda. Se a velocidade da onda aumenta, o lambda aumenta. O lambda acompanha a velocidade. E a frequência de uma onda é inversamente proporcional ao lambda. Tu te lembra lá no espectro eletromagnético? Volta lá no espectro eletromagnético e dá uma olhada. O que eu fiz quando eu fiz o espectro eletromagnético? Fiz uma flechinha para baixo, frequência, período, poder de penetração, e fiz uma flechinha para cima, período, lambda, difração. Ondas que têm muita frequência são ondas curtas, têm pouco comprimento de onda. Ondas que têm muita frequência são ondas compridas. Então vou repetir aqui, ó. Velocidade e lambda são diretamente, velocidade e frequência são inversamente. Mas não existe relação entre velocidade e frequência. Não vai ter uma situação de mudar a velocidade e a frequência. Tu tem uma onda, a onda foi emitida, a fonte emissora vai ser sempre a mesma, então ela não vai mais mudar de frequência. Ela poderá mudar de velocidade se ela mudar de meio, que é isso que nós vamos estudar daqui para frente nos fenômenos ondulatórios. Então cuida com isso, tá? Não trabalha essa equação como matemática. A velocidade só depende do meio e a frequência só depende da fonte. Valeu, valeu, tá ficando bom. Agora só faltam os fenômenos ondulatórios.